Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região presta homenagem a desembargadores em comemoração aos 25 anos de magistratura. Servidoras da Justiça do Trabalho apresentam um esquete sobre trabalho seguro em evento de cidadania em Porto Velho. E na entrevista eu vou conversar com o juiz do trabalho substituto, Carlos Antônio Chagas Júnior, que vai falar sobre dano moral, lide simulada, entre outros assuntos do dia a dia da Justiça do Trabalho. Agora no Justiça e Cidadania. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região presta homenagem a desembargadores em comemoração aos 25 anos de magistratura. Os 25 anos de magistratura dos desembargadores do trabalho Carlos Augusto Gomes Lobo, Wilson Alves Pequeno Júnior e Elana Cardoso Lopes foram comemorados no dia 31 de agosto no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em Porto Velho. O presidente do tribunal, Francisco José Pinheiro Cruz, ressaltou que é um momento de satisfação homenagear os 25 anos de história de cada um desses 3 desembargadores, que já passaram por todas as etapas na Justiça do Trabalho da 14ª Região. Então, iniciaram juiz substituto, juiz titular, desembargadores, isso na área jurisdicional. E na área administrativa, todos já passaram pela presidência e pela corregedoria. Trajetória que iniciou no dia 31 de agosto de 1990. Um concurso vitorioso, onde o Dr. Carlos Augusto Gomes Lobo sagrou-se primeiro lugar, eu fui segundo lugar, doutora Elana terceiro lugar do concurso. Pudemos escrever parte da nossa história por uma justiça social mais justa. Percorremos presidência de varas e varas itinerantes em toda a jurisdição. Participamos no nome do tribunal depois de ascender à condição de desembargadores. Estamos caminhando e temos muito a caminhar. As dificuldades enfrentadas há 25 anos e os avanços são destacados pelo desembargador Carlos Lobo. Quando nós começamos na magistratura, por exemplo, exatamente aqui onde nós estamos hoje, era o prédio das varas. E era um prédio em condições precaríssimas. O ar-condicionado não funcionava, as audiências eram feitas em máquinas com algumas manuais, outras elétricas, mas com papel carbono. Imagine você fazer audiências. A cada erro tinha que colocar o ROX, apagar tudo. E hoje nós temos aqui instalações absolutamente modernas, confortáveis. Temos todo o aparato da tecnologia da informação que permite ao magistrado trabalhar com conforto, com segurança e com o PJE até mesmo fora do local da sua jurisdição. Na verdade, são 25 anos na carreira de juíza, né? E de tribunal mais 3,5 como servidora. Então eu estou no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região há 28 anos. Então é uma história mesmo. É uma boda de prata dada ao conceito que envolve essa relação. É um casamento com a magistratura, mas os valores puros de lealdade, de primor e de profundo respeito ao cidadão. Na ocasião, foi efetuada a solenidade de aposição da fotografia na galeria de ex-presidentes do desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior, que presidiu o tribunal no biênio 2013-2014. O desembargador Wilson ingressou na Justiça do Trabalho em maio de 1987 como servidor, sendo aprovado para juiz do trabalho substituto no segundo concurso realizado em 1990. Dedicou um momento histórico a todos aqueles que participaram da sua trajetória na Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre. Para cada um que participou dessa jornada, sinta-se parte integrante desta minha fotografia. Acolho a solenidade como um misto de emoções. Olhar para esta fotografia representa para mim acessar um portal que me conduz a uma dimensão interna tantas vezes desafiada, mas de certa forma potencializada, materializada e vivenciada neste biênio que se encerrou. Trabalho seguro é tema de esquete apresentado em evento de cidadania por servidoras da Justiça do Trabalho.
Organizado pela Federação das Indústrias de Rondônia e SESI, o evento Construção Social reuniu milhares de pessoas para atendimentos em diversas áreas, como saúde, lazer e apresentações culturais. Para alertar sobre prevenção de acidentes e doenças do trabalho, as servidoras do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre apresentaram uma esquete, uma pequena peça de teatro sobre trabalho seguro. A senhora vai apenas fiscalizar esses trabalhadores se realmente eles estão trabalhando com os equipamentos. O coordenador regional da campanha Trabalho Seguro pelo TRT-14 ressaltou que a participação da Justiça do Trabalho é fundamental na disseminação da cultura de prevenção e falou dos dados estatísticos. No Brasil, infelizmente, cerca de 700 mil acidentes de trabalho ocorrem por ano. E desses, que é muito preocupante, quase 8 trabalhadores morrem por dia no país por acidente de trabalho. E mais de quase 20 mil saem do mercado de trabalho, são aposentados definitivamente por conta de acidente de trabalho. A união de entidades com o objetivo de fortalecer o mundo do trabalho e a prevenção é ressaltada por um dos coordenadores do evento. Desde já agradeço a participação do TRT aqui com essa peça para que a gente possa sensibilizar não só os empresários, mas também os trabalhadores quanto às questões de segurança e, enfim, essas questões todas que são relativas ao trabalho. Essa senhora, com 67 anos, trabalha como catadora de materiais para reciclagem e fala dos cuidados com a saúde e a prevenção no seu dia a dia. Eu trabalho na rua, mas eu tenho muito cuidado. Eu uso luva, eu uso protetor solar, eu uso um chapéu, uma boina, outro chapéu que cobre aqui, eu uso camisa de manga comprida, eu ando preparada para o sol. E na entrevista de hoje, para falar sobre dano moral na Justiça do Trabalho, entre outros temas decorrentes das relações de trabalho, eu vou conversar com o juiz do trabalho substituto, Carlos Antônio Chagas Júnior. Doutor Carlos, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Obrigado, eu agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho com o público desses temas tão relevantes que fazem toda a diferença no cotidiano. É verdade. Doutor Carlos, na verdade, o senhor não tem também algumas atividades, como o senhor é autor de livros, né? O senhor já ingressou na Justiça do Trabalho há quanto tempo? Faz quase 4 anos. Quase 4 anos. E o senhor tem algumas obras lançadas aí, não é da área jurídica as obras, mas eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, essa experiência também extra, o dia a dia das varas do trabalho, né? Na verdade, a literatura é mais do que um hobby, é uma paixão muito grande e me encanta muito, principalmente a área da ficção, porque você sai desse cotidiano pesado de lides, de pacificação de conflitos ali e entra num mundo à parte que também tem todo um mistério, tem todo algo interessante ali. Eu abordo a área infanto-juvenil, porque eu acho que é ali que a formação do cidadão começa e dá para você criar alguma coisa bem legal e já preparando o pessoal para o ambiente de trabalho, para a vida adulta. E o que inspirou o senhor a lançar essa obra, especialmente essa última, sobre uma obra de ficção, né? Na verdade eu sempre gostei muito dessa área de ficção, chama Elder e a Estrela de Jali, o livro. É uma literatura fantástica que envolve o leitor, Você começa a ler o livro e não quer terminar. É todo um jogo em busca do autoconhecimento. É algo bem legal, bem interessante. E aí das questões das obras literárias, a gente vem um pouco aqui para a questão do mundo do trabalho. E a gente falando aqui no início, falar sobre dano moral. Hoje, dano moral é um tema muito recorrente, a gente tem visto, tem até publicado, a Justiça do Trabalho tem publicado algumas decisões com relação a dano moral, dano moral coletivo também, e o dano moral individual. Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores, primeiramente, o que caracteriza um dano moral? O dano moral é um dano mais amplo, ele envolve diversas facetas e sobre a denominação básica de dano moral.
mas é aquilo que atinge o patrimônio imaterial do ser humano. É um dano que ocasiona nesse patrimônio imaterial e que, presentes diversos fatores, deve ser reparado em algumas condições. Nós temos a divisão básica ali, que são os danos morais propriamente dito. Temos os danos estéticos, que já foi muito discutido, que é quando atinge a própria estética da pessoa e de forma irreparável, de forma que há um enfeiamento ali e precisa ser reparado. Hoje, muito em voga no dano moral é a questão do dano existencial, que é quando se há um prejuízo patente ali no patrimônio imaterial com relação a próprias questões existenciais, onde passa-se do mero dano material, mas atinge aquele próprio item ali, por exemplo, várias horas, a exigência de uma jornada de trabalho exorbitante, em que tira do indivíduo a possibilidade dele realizar outros atos da vida e tira o convívio com a família, convívio social. Isso ocasiona danos de natureza assim, é praticamente irreparável ali, a não ser que a gente... Agora mesmo, Carlos, mas mesmo que a empresa, por exemplo, a pessoa trabalha numa jornada extenuante, mesmo pagando os adicionais, hora extra, enfim, mas há que se reparar também, há que se cuidar da questão da qualidade de vida, né? Tem muita relação com a qualidade de vida, né, do cidadão. Ah, sim, na verdade hoje é muito em voga, não basta, o ser humano ele tem diversas dimensões, não é só o ser humano trabalhador. E o trabalho ali, ele tem todas essas questões, inclusive o direito ao ócio e ao ócio remunerado, que faz parte da dimensão do ser humano. Propicia ele a realizar outras atividades culturais, literárias, sim, o lazer. E se a empresa suprime essa possibilidade do trabalhador, exigindo, não se trata apenas de uma jornada extra, veja bem, não é em qualquer exigência de jornada de horas extraordinárias que vai se caracterizar o dano existencial. Sim. É uma jornada muito estendida, de um período muito alongado, que suprime do trabalhador essa possibilidade de existir como um ser humano pleno e completo. E, inclusive, eu acho que isso envolve, inclusive, os motoristas, né? Motoristas de caminhões que estão nas estradas. E tem outros também. Mas a gente vai saber mais no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo. Eu estou conversando com o juiz do trabalho substituto, Carlos Antônio Chagas Júnior, e falando sobre dano moral. A gente volta em seguida. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com o juiz do trabalho substituto, Carlos Antônio Chagas Júnior, falando sobre dano moral. No bloco anterior, o senhor falava com relação a essas atividades, essas jornadas extenuantes, né? Isso pode se enquadrar, por exemplo, o motorista de caminhão, de cargas pelas estradas, também se enquadra nisso? Com certeza. Inclusive a exigência ali de longa jornada do motorista que sequer volta para casa, vai uma viagem atrás da outra, não tem local de parada. Nessa questão aí, há muita alegação das empresas de que o trabalho externo não seria medido nos termos do artigo 62, inciso 1º da CLT. Mas já conseguiu avançar nisso? Já tivemos, inclusive, condenações recentes das empresas que esses trabalhos extenuantes, porque tem que ser respeitado os princípios básicos ali da Constituição e o principal deles é a dignidade da pessoa humana. Agora, voltando um pouquinho com relação ao dano moral mesmo, né? Não o existencial, que é isso que a gente está falando. Com relação ao dano moral, ali dentro está, por exemplo, o assédio moral, o assédio sexual, né? Por exemplo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, para as pessoas que, de repente, podem sofrer algum tipo de assédio no ambiente de trabalho, por exemplo, o assédio sexual. O que vem a caracterizar esse assédio sexual no ambiente de trabalho? Na verdade, a gente tem que ter em mente que embora estejam pertencentes ao gênero dano moral,
São fatores diferenciados e a forma de pedir, de chegar ao judiciário deve ser diferenciada também. Há várias caracterizações diversas ali e muitos dos peticionantes acabam confundindo o dano moral com assédio. O dano moral é um dano único, aconteceu em um único fato, ou ainda mais, que seja mais do que um, mas não é um dano continuado. O assédio moral, ele é um dano de forma continuada, várias pequenas coisas acontecendo, minando a própria resistência psicológica e moral do trabalhador que ocorre no ambiente de trabalho. Um isolamento, o chefe, por exemplo, ele não se dirige ao trabalhador, ele manda através de terceiros. O próprio não convívio ali com os outros trabalhadores, nas festinhas, pode se caracterizar essa forma de perseguição, de assédio moral, que deve ser levada em conta. É algo continuativo. E isso é muito gravoso para o trabalhador, porque vai minando aos poucos ali e o trabalhador, na maioria das vezes, ele não consegue se livrar daquela situação. E é também uma matéria de prova muito difícil de se fazer, porque são provas indiciárias. Normalmente a figura do assediador ele não vai permitir deixar rastros. Então, na hora de provar isso, trazer em juízo, tem que ser bem fundamentado, bem narrado os fatos e buscar esses indícios. O assédio sexual, ele vai mais para o lado da sexualidade, principalmente a questão do superior hierárquico, que inclusive é matéria de crime. O assédio se dá para fins sexuais. Também é uma espécie de dano moral reparável em sede da Justiça do Trabalho e também de forma criminal. E a pessoa, por exemplo, a mulher ou o homem, porque isso pode acontecer com o homem ou com a mulher, né? A questão do assédio sexual. Que tipo por exemplo, uma pessoa que de repente venha sofrendo, ou já sofreu, ou enfim, ou reiteradamente sofre, que tipo de providência essa pessoa poderia tomar no sentido para tentar se livrar dessa questão? Acaba sendo muito complicado essa situação porque normalmente o assediador ele busca pessoas que têm um perfil próprio, pessoas que não vão reagir àquele assédio. Porque quando se reage a esse assédio, não se permite, o assediador ele já para por ali, não tem como continuar. Mas eles buscam, em geral, pessoas tímidas, pessoas com temor, pessoas com medo, que vão ter os seus assédios. De perder o cargo que ocupa ou até mesmo o emprego, às vezes, né? Isso é um dos medos, mas às vezes o medo próprio de enfrentar o assediador. Às vezes vem de um histórico familiar muito grande, então pessoas mais retraídas acabam não tendo muita força para repelir o assédio ali. O ideal mesmo é que a empresa tome ciência do fato, até porque ela responde de forma objetiva, independentemente de culpa, porque a empresa tem que propiciar para o trabalhador um meio ambiente saudável, livre de quaisquer agentes perniciosos. Então, a empresa tem o direito de saber desses fatos e coibir, e o dever de coibi-los. É porque às vezes é o chefe imediato, mas, por exemplo, o gerente geral, enfim, às vezes não está sabendo. Então, quer dizer, essa coisa que é importante, quer dizer, o se calar é complicado, né? E o próprio perfil do assediador, ele vai escolher esses trabalhadores, essas pessoas para serem assediadas que já têm um certo problema ali de lidar com a situação. E vez por outra, a Justiça do Trabalho tem condenado isso, né? Tem às vezes, condenado a empresa, porque a empresa acaba tendo que responder, né? Porque se um gerente está fazendo isso, enfim, a empresa acaba se envolvendo, ou não? Não, com certeza. Na hora da lide. E, na verdade, é uma situação tão complicada, porque o assediado ele vai trazer isso para a Justiça do Trabalho só no final do emprego, quando a empresa demitiu por outros fins, porque ele não tem perfil ali até para repelir essa situação. E o próprio temor de perder o emprego, e às vezes nem chega à Justiça do Trabalho. Olha, nesse nosso bloco corre, né? Aqui, infelizmente, nosso tempo está bem corrido aqui, mas nós vamos a um breve intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco e também a gente falar sobre algumas outras questões que envolvem a questão do assédio moral no ambiente de trabalho. Então, fique ligado aqui no Justiça e Cidadania, que a gente volta em instantes.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz do trabalho substituto, Carlos Antônio Chagas Júnior, que está falando sobre dano moral e também outras questões que envolvem a relação no ambiente de trabalho, né? E falávamos aqui agora há pouco com relação ao assédio sexual. Também tem a questão do assédio moral, que o senhor já falou lá no início. Mas uma coisa que a gente chegou a falar um pouquinho no intervalo é com relação a leads simuladas, que não tem muito a ver com assédio moral, com dano moral, mas é um tema que é importante. Já vimos palestras com relação a isso e é uma situação que a gente precisa trazer à tona esse debate, né? O que vem a ser, doutor Carlos, essa questão das leads simuladas? O primeiro ponto que tem que se ter em mente é que não se brinca com a justiça. A justiça está ali para analisar os direitos, deferir, mas a figura do juiz, ele está ali para analisar inclusive a legalidade. E infelizmente, nos últimos tempos, a gente acaba encontrando várias leads simuladas, que as partes, em conluio entre si, simulam toda uma situação para se beneficiar, tirar dinheiro de alguma outra, de uma terceira, ou de créditos que estariam bloqueados em alguns locais. Muitas empresas em sede de liquidação, de falência, com problemas, acabam criando algumas situações, utilizando-se do processo de forma ilícita. Quer dizer, utilizando, por exemplo, uma decisão do juiz para, legalizar aquela... Legalizar uma situação que, em tese, não seria. Agora, existe alguma penalidade para quem comete isso na Justiça do Trabalho hoje? Com certeza. Na verdade, para começar, a litigância de má-fé, a abertura de inquérito, inclusive questões penais podem ser tratadas ali também. Hoje o Ministério Público investiga. O Judiciário hoje, embora tenha-se muitas lides, discuta-se muito, o juiz está percebendo alguns meandros, algumas questões que não deixam passar batida, não. E o juiz, ao perceber isso, já toma providências de imediato para coibir essa situação. É porque, normalmente, eu acredito, né? Acredita-se que quem faz isso, que ele pode estar fazendo aqui, em outras unidades, enfim. É uma questão, uma lead simulada, trocado por miúdos, é esquentar um tipo de situação. Tipo assim, é trazer a justiça para que a justiça... homologue situações que são falsas que obtêm e querem obter fins ilícitos. Agora, isso então, quer dizer, é passivo de penalidade, por exemplo, é multa? O que pode? Penalidades severas, inclusive, além da litigância de má-fé. Sim. A abertura de processo, inclusive criminal, ali remessa para o Ministério Público, porque a utilização desse tipo de procedimento, e até para o advogado, tem penalidade, porque, afinal de contas, ele está ali defendendo o cliente, mas está peticionando para o judiciário. É porque é importante até falar aos nossos telespectadores que, na verdade, hoje no Brasil tem mais de 16 mil juízes e veja, os juízes não estão só, quer dizer, tem toda uma estrutura da justiça, do judiciário, né? Uma vara do trabalho, quer dizer, tem toda uma equipe de servidores, é uma estrutura, quer dizer, para fazer justiça. E aí, às vezes, uma situação dessa... Hoje nós temos ferramentas muito eficientes para descobrir eventuais fraudes. Hoje, com o sistema informatizado PJE, basta uma mera consulta, ali você vai verificar se a pessoa entrou com outros processos, como que está, se foi preposta da empresa em algumas ocasiões. Nós temos uma ferramenta importantíssima que é o Simba, que pode ser utilizado, que é uma ferramenta de busca patrimonial. O sistema de movimentação bancária, né? Identifica afasta-se o sigilo fiscal ali, bancário, e acaba se descobrindo toda a movimentação. Então, as fraudes hoje são muito fáceis de se identificar. Então, utilizar-se da justiça do trabalho, que é uma justiça muito célere, muito séria, muito eficiente, para esse tipo de coisa é brincar com fogo. Mas para isso a tecnologia também está aí, né? O senhor está citando aqui o Simba, também tem o Bacenjude, enfim. CCS. Então, agora, assim, antes de nós encerrarmos aqui, é importante que o que essa tecnologia trouxe de benefício nesse sentido, por exemplo, o PJE, que na 14ª, né, desde o primeiro semestre do ano de 2014,
já está toda a 14ª com o processo judicial eletrônico. Então, quer dizer, várias ferramentas são utilizadas, né? E isso tem dado uma eficácia maior, doutor Carlos, para os processos? Tem sim. Inclusive o PJE ali realmente foi um avanço enorme. Embora tenhamos alguns problemas de acesso, o sistema cai às vezes, mas o advogado, por exemplo... Embora muito raramente, né? Porque agora está sendo atualizado. Hoje em dia está muito bom o PJE. Os advogados, por exemplo, podem acessar o processo de qualquer lugar do país ou do mundo. Eles estão lá peticionando, aí o juiz está lá, recebe na hora também e já resolve aquela situação. Essas novas ferramentas tecnológicas trazidas, Simba, Bacenjude, CCS, o Renajude, o Infojude, para se obter a efetivação do direito, porque não basta ter uma bela sentença. Porque efetividade mesmo é o dinheiro do bolso do trabalhador. Isso é que é efetividade de verdade, né? O trabalhador precisa receber. E para isso, muitas vezes, a gente não consegue esse fim maior que é fazer a... E isso é o que talvez venha a abarrotar um pouco a questão da execução, né? Especialmente na Justiça do Trabalho, né? A não localização de bens. Mas, doutor Carlos, olha, eu agradeço aqui o seu pronto atendimento no nosso convite aqui para o Justiça e Cidadania. Né, agradecendo, eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, especialmente com relação ao dano moral, né, tanto para o empregado quanto para o empregador também. Vou deixar a sua mensagem aqui. Empregador, cuide do seu ambiente de trabalho, afaste todos esses agentes perniciosos. E o trabalhador, principalmente a questão do trabalho seguro, a prevenção, que o TST encabeça todo esse movimento. A prevenção é o melhor remédio. E eu gosto muito de uma dos videozinhos lá do TST que fala o seguinte: para o trabalhador, você vai fazer mais falta onde? É na sua casa. A empresa vai trocar o trabalhador, ainda que você ganhe um dano moral, sofreu um acidente, não se preveniu, a situação vai ficar complicada, mas é mais para você, é para sua família. A empresa paga o dano moral se vier a ser condenada, mas o trabalhador tem que prevenir. O prejuízo acaba ficando. Acaba ficando. Muito obrigado. Eu conversei com o juiz do trabalho substituto, Carlos Antônio Chagas Júnior, que falou sobre dano moral, também falou sobre lides simuladas, dentre outros assuntos que permeiam o dia a dia da Justiça do Trabalho. Você também pode assistir a esse e aos demais programas nas redes sociais que estão no seu vídeo e fazer sugestões de pauta através do e-mail ascom@trt14.jus.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.